Olá, eu sou Danilo Cossenzo, sócio instrutor da TSKF Academia de Kung Fu. E a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Uma preocupação que a gente tem, além de trazer para os nossos espectadores mais informações gratuitas sobre o Kung Fu e a cultura chinesa, a gente gostaria também de trazer para vocês resumos comentados. O que a gente vai fazer neste vídeo? A gente vai pegar um livro chamado The Shaolin Workout, que é um livro produzido em inglês, e vamos fazer um pequeno resumo dele aqui para vocês. Mesmo que você não domine inglês, você vai ter chance de descobrir um pouco mais a respeito dessa publicação. O livro The Shaolin Workout, ele foi produzido pelo Shifu Shi Yanming. O Shifu Shi Yanming, ele tem uma escola hoje em Nova York, ele ensina Kung Fu lá, mas ele não começou exatamente lá em Nova York, sua carreira no Kung Fu. Ele, na verdade, é um monge originário do templo Shaolin, que acabou fugindo do templo. Então, durante uma apresentação de um grupo de monges, no qual ele fazia parte, por várias cidades dos Estados Unidos, ele começou a pensar em deixar o templo Shaolin e viver com mais liberdade nos Estados Unidos. Então, no último dia, na última apresentação, o Shifu Xian fugiu do grupo. Se estabeleceu durante alguns dias na Chinatown da cidade de Chicago e depois de lá ele rumou para a cidade de Nova York, onde ele acabou estabelecendo a sua escola e a sua morada. Esse vídeo pode ser um pouco longo, a gente sabe que um resumo comentado pode ser mais extenso mesmo. Por isso, o que a gente vai fazer nesse vídeo? Na descrição dele e também no post que faz parte desse vídeo, a gente vai colocar uma espécie de índice, falando sobre as partes que a gente vai abordar do livro. Assim, se você tiver pouco tempo disponível, você pode assistir um pedaço do vídeo e quando você tiver mais tempo, você pode retornar e assistir usando o índice que a gente vai deixar para vocês, ok? O Shifu Xian ensina um estilo que ele chama de Changquan. O Changquan, na tradução dele, significa punho zen ou punho chan. A ideia do Shifu Xianming é associar diretamente o ensino do Kung Fu com o ensino do budismo. Nós já sabemos, através de outros vídeos que produzimos, que essa associação não é obrigatória, mas pela própria formação do Shifu Xian, ele decidiu fazer essa abordagem, que não é incorreta, mas é apenas uma das formas de se ver. Na TSKF, em contrapartida, nós não associamos nenhum tipo de religião com o ensino do Kung Fu. Falamos isso num vídeo chamado Kung Fu laico, Kung Fu sem religião. A ideia do Shifu Xian, dentro desse estilo, é trabalhar o desenvolvimento físico e mental do seu aluno. Ou seja, ele também não faz a abordagem do Kung Fu voltado para a luta, apenas o Kung Fu voltado para a arte marcial. O livro afirma que o templo Shaolin foi o berço do budismo Chan. Essa informação ela carece ainda de fatos que possam comprová-la, vindo de fontes neutras. Se a gente pegar um outro livro também em inglês, chamado The Bodhidharma Anthology, que narra, baseado em fatos históricos, como foi a peregrinação de Bodhidharma ao longo da China, não há qualquer menção a respeito do templo de Shaolin. Outro ponto importante também é que o budismo Chan ele foi sistematizado dentro do templo Shaolin, segundo a publicação. Mas o próprio Shifu Yan declara que o Kung Fu é muito mais antigo do que o templo de Shaolin. Portanto, o templo só serviu para sistematizá-lo, além do Changquan, outros estilos também. O livro vai além e diz que Bodhidharma, pessoalmente, cuidou do desenvolvimento do Changquan, sendo responsável pelo desenvolvimento do estilo e a associação dele com os 5 animais, o leopardo, o tigre, a garça, o dragão e a serpente. Em um ponto bastante interessante do livro, o Shifu Yan derruba um mito comum em torno do Kung Fu vegetariano. Muitas pessoas têm esse mito ainda de que para você ter um bom Kung Fu é preciso que você seja vegetariano. O próprio Shifu Yan, originário do templo Shaolin, come carne normalmente. O que ele diz no livro? Você pode ter um bom Kung Fu sendo vegetariano. Você pode ter um bom Kung Fu não sendo vegetariano. O que importa, na verdade, não é a dieta que você segue, mas qual o seu comprometimento
e o seu esforço para ter um bom Kung Fu. Além disso, mais para o final do livro, o Shifu-Yan volta na questão da criação do estilo do Changquan. E aqui ele faz uma coisa que é a primeira vez, pessoalmente, que eu pude ver algo diferente nesse sentido. Ele volta a falar e associar a criação do estilo com o Bodhidharma, agora chamado de Dhammo. Mas ele declara que Dhammo, para criar as meditações ativas, que são as rotinas, as formas do estilo Changquan, ele contou com a ajuda de 2 ex-generais que viviam no templo, o general Hui Huan e o general Seng Chou. Com a ajuda desses 2 generais, os 3 homens criaram todas as rotinas que são ensinadas no estilo do Shifu-Yan. Aqui é a primeira vez que a gente vê uma ponte entre uma figura mitológica, que é Dhammo, e 2 pessoas normais, que não são criaturas mitológicas, sendo essas pessoas todas responsáveis pela criação do Kung Fu. Aqui vamos falar sobre 3 pontos. O primeiro ponto que o Shifu-Yan cita no livro, que é bastante interessante de ressaltar, diz respeito ao conflito entre o templo e os diversos governos ao longo das épocas. O resultado final disso foram diversas destruições e reconstruções do templo, o que acabou gerando o que é chamado de diáspora chinesa. Ou seja, muito do Kung Fu tradicional hoje já está fora da China. Portanto, quem quiser aprender um bom Kung Fu tradicional pode encontrar isso em várias partes do mundo, não apenas na China continental. Outro ponto importante, o segundo ponto importante dessa seção do livro, é que o Shifu-Yan se apresenta de uma maneira um pouco diferente da imagem que a gente tem dos monges. Ele bebe bebidas alcoólicas eventualmente, come carne, como a gente já falou nesse vídeo, ele é pai, ele é casado. Ou seja, é um monge bastante diferente da imagem que a gente tem. Sobre isso, o que ele costuma dizer? Que o monge não é reconhecido pelo que ele deixa de fazer, e sim pelo templo que ele carrega dentro de si. Ou seja, você pode ter uma vida mais equilibrada e ainda assim ter acesso a vários conhecimentos diferentes. Um terceiro ponto dessa parte, que é bastante interessante, é a maneira como o Shifu-Yan define o Qi. Normalmente as pessoas associam o Qi como algo místico, algo espiritual. E o Shifu-Yan, apesar de ele ter todos os motivos para caminhar para esse lado, ele vai para um lado muito prático, muito simples. O Qi nada mais é do que a manifestação dos seus sentimentos. O Qi nada mais é do que a energia dos motivos que fazem com que os seus sentimentos aflorem. Ou seja, se você sente raiva, você pode sentir o seu Qi fluindo através da sua raiva. Se você está feliz, você consegue sentir o seu Qi através da sua felicidade. Na visão dele, exposta claramente no livro, o Kung Fu é uma ferramenta para polir o Qi, ou seja, fazer com que você o desenvolva para sentimentos bons e você não o desenvolva, você evite os sentimentos ruins. Nessa parte, a gente vai falar agora especificamente a respeito do programa de treinamento do livro. A primeira coisa que o Shifu-Yan manifesta é a necessidade de comprometimento. Mesmo sendo um programa de treinamento dado em um livro, ele diz que é importante que a pessoa se comprometa em realizar os treinos. Ele usa uma analogia para falar sobre o comprometimento. Quando você está com fome, você dá um jeito de comer. Quando você precisa muito ir no banheiro, você dá um jeito de ir no banheiro. Ou seja, você arruma o tempo. Para o treino, o Shifu-Yan diz que tem que ser o mesmo tipo de pensamento. Você vai ter que ter o compromisso de arrumar o tempo para poder realizar o seu treino. O programa do The Shaolin Workout, ele é dividido em semanas. Uma vez por dia, você vai encontrar uma sessão de exercícios para fazer. Você vai fazer isso durante toda uma semana. O 7º dia, ele não tem nenhum conteúdo novo. Você vai apenas revisar os conteúdos anteriores. Além disso, toda a sessão de treino prático traz também uma parte adicional no livro, uma página adicional, que é uma meditação baseada nos ensinamentos do Chan, do Shifu-Yan. Ele diz que isso é importante para que você alongue o corpo, mas também possa alongar a mente. Uma das primeiras meditações, uma comparação que ele faz entre o Kung Fu e a musculação. Ele diz que um atleta de musculação, um bodybuilder, pode erguer uma pedra enorme de 200 quilos.
mas o que ele faz com a pedra após erguê-la. Por outro lado, um praticante de Kung Fu, ele trabalha com uma abordagem um pouco distinta. Talvez ele não vá conseguir erguer uma pedra de 200 quilos. Talvez ele vá só conseguir erguer coisas mais leves. Mas, o que quer que ele erga, ele vai ter muito mais controle, flexibilidade, força e leveza para poder movimentar aquilo. Por exemplo, uma arma. A primeira parte do livro fala apenas sobre aquecimentos e alongamentos dentro do estilo Chan Quan. E dentro dessa primeira parte, uma das meditações mais interessantes que o Shifu Yan cita é você trabalhar o corpo e a mente dentro do mesmo treino. O que significa isso? Se você começa a fazer um programa de treino qualquer, numa academia, ou mesmo curso de línguas, enfim, qualquer coisa que você esteja iniciando, e na sua mente você diz que você não consegue fazer isso, você vai estar correto, você não vai conseguir mesmo. Você já criou um bloqueio mental. Por outro lado, se você diz que você consegue fazer isso para a sua própria mente, é muito simples. Basta você treinar e ter paciência. Você vai conseguir fazer o que quer que você tenha se proposto a fazer. E o Shifu ressalta bem isso. Seja o Kung Fu, seja qualquer outra coisa que você queira aprender. Na segunda parte do livro, ele fala mais sobre alguns alongamentos e ele começa a abordar os primeiros golpes com braços do Chan Quan. E nessa parte, uma outra meditação muito interessante diz respeito ao cuidado que nós devemos ter com os benefícios que a vida moderna traz. Tudo que é exagero, tudo que é desbalanceado, pode se tornar um problema para a gente. Nos dias de hoje, a gente consegue cruzar oceanos em uma única noite. A gente consegue falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Mas a gente tem que tomar o cuidado de não usar todas essas bênçãos, como ele coloca no livro, de maneira que se torne um fardo. Tudo que é em exagero acaba se tornando um fardo. E ele dá um exemplo muito interessante. Imagine que você tem um amigo que está descalço. Você dá então para ele um par de tênis. Esse par de tênis se tornou uma bênção. Agora imagine que para esse mesmo amigo, você dá 10 pares de tênis. Ele veste um e carrega os outros 9 com ele. Já pode ser um problema. Agora, e se você desse 100 pares de tênis para ele? Uma bênção que se torna um problema. A quarta parte do livro se aprofunda um pouco mais nos golpes com socos do Chan Quan e trabalha toda a questão de chutes do estilo. E nessa parte, a meditação mais interessante que o Shifu Yan traz diz respeito à preguiça. Pessoalmente, uma das coisas que eu mais me preocupo também. Dentro da vida moderna, nós devemos ter uma preocupação muito grande em evitar a preguiça. Por quê? Ela não tem como gerar um benefício prático para nós, como ele diz no livro. E ele faz uma analogia bastante interessante e que acaba lembrando outra analogia famosa também. Se você pudesse escolher entre duas opções, você preferiria ser como água ou você preferiria ser como um pássaro? Se você for como água, a água nasce lá no alto da montanha e sem esforço nenhum ela vai correndo e fluindo até chegar ao mar. Isso é positivo, ela contorna os obstáculos e segue o caminho dela. Mas e um pássaro? Você não vê um pássaro parado, você vê o pássaro o tempo todo manifestando a vida dele 100% do tempo. Ele está sempre pulando, voando, cantando, ou seja, ele está expressando ao máximo o que é a vida. O pássaro, na analogia do Shifu Yan, representa justamente a não preguiça, enquanto a água acaba representando justamente a preguiça. É importante separar. E se você associar com o que ele colocou antes, talvez a resposta ideal não seja ser como um pássaro ou ser como a água, mas tentar encontrar um meio termo entre os dois, normalmente encontrar o equilíbrio, o balanço, como ele cita no livro. Nessa quarta parte, uma última meditação que o Shifu Yan traz, que eu achei extremamente interessante, é uma expressão chinesa que diz: cabeça de tigre, cauda de serpente. O que significa isso? Significa você começar alguma coisa, um treino de Kung Fu, um novo trabalho, um novo relacionamento, com ferocidade e com entusiasmo. E terminar isso sem direção e solto. Então, o cabeça de tigre e cauda de serpente é algo que todo praticante de arte marcial deve evitar. Se você vai treinar uma sequência de chutes, 10 chutes por exemplo, o primeiro chute tem que ser muito forte e muito alto.
O 10º chute tem que ser mais forte e mais alto que o primeiro, justamente para você manter o entusiasmo até o final. Isso você pode usar em qualquer lugar, sempre. Se você busca o The Shaolin Workout como uma ferramenta para você aprender um outro estilo de Kung Fu ou iniciar seus treinos no Kung Fu, pessoalmente não considero uma ferramenta tão produtiva assim. Isso acontece por conta das limitações do papel. Dentro da TSKF nós contamos, por exemplo, uma ferramenta muito melhor que é o STD, onde o nosso sistema de treinamento à distância trabalha com vídeos. Ou seja, você tem acesso a uma riqueza de detalhes muito maior. Claro que ainda assim o livro é interessante. Por quê? Ele traz o acesso para você ver um monge e a maneira de pensar de um monge do jeito um pouco diferente do que às vezes a gente imagina. Muitos mitos acabam caindo por terra quando você tem acesso ao pensamento do Shifu Yan. Mitos esses que são muito reforçados até dentro da China comunista. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Se você tiver alguma pergunta sobre o que foi abordado, sobre o review desse livro, fique à vontade para fazer essa pergunta aqui nos comentários. Eu vou gostar bastante de responder sua pergunta e, mesmo se eu não tiver resposta, de correr atrás dela para que a gente possa ter informação juntos. E se você quiser conhecer mais a respeito do trabalho da TSKF com o Kung Fu, acesse o site que está aparecendo aqui na tela, entre em contato com a nossa unidade mais próxima de você. Marque uma aula experimental gratuita e descubra nessa aula especial tudo o que o Kung Fu da TSKF pode fazer na sua vida. Eu sou Danilo Cossenso, sócio instrutor da TSKF Academia de Kung Fu.